Bem, tô de volta, infelizmente, para fazer um vídeo que eu não gostaria precisar fazer. Alguém da comunidade, dos que saíram da Testemunha de Jeová, né, os ex-TJs, tirou a própria vida. O nome dele é Austin Williams, é dos Estados Unidos. Eu salvei alguns vídeos dele algumas semanas atrás para poder acrescentar nas minhas pesquisas, né? Visto ele ter vídeos grandes com várias pesquisas ali e ter se dedicado a vida inteira para a organização desde que ele nasceu, assim como eu também. E hoje eu recebi a notícia que Austin tirou a própria vida. No final eu vou deixar o último vídeo que ele gravou como despedida. É um vídeo forte, porém é necessário para nossa reflexão. Né? Tem alguns travamentos ali no vídeo, mas eu vou deixar ali na íntegra, tá? E eu procurei também deixar a legenda automática ali para vocês entenderem, porque tá totalmente em inglês. E assim, é realmente difícil falar sobre isso, fazer um vídeo assim, porque essa é uma realidade que afeta muitas pessoas que foram testemunhas de Jeová, mas também afeta pessoas que ainda estão dentro da organização, né? Que ainda são testemunhas de Jeová. Eu não conhecia, né, o Austin ali, só que ao mesmo tempo eu conhecia. Eu não conhecia, mas conhecia. Porque a história é parecida, né? Nós nascemos lá dentro, fomos criados ali na organização, né? Eu não sei também ali todas as circunstâncias, né, que ele estava enfrentando, que levou a essa atitude. E justamente por isso aqui não vai ter apontamentos, julgamentos sobre o que aconteceu. Eu peço também respeito nos comentários, tá? E agradeço desde já os comentários carinhosos e amorosos de vocês. Eu quero aqui prestar as minhas condolências aos amigos e aos que conheciam ele. O pouco ali que eu pude ver através das coisas que ele compartilhava aqui no YouTube, Austin ele parecia ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa de um coração bom. E talvez uma das coisas mais importantes que podemos fazer agora seja ouvir aquilo que ele tentou nos dizer enquanto ainda estava aqui. Infelizmente, as redes sociais dele, tanto o YouTube quanto a outra rede, que começa com T, não pode falar aqui no YouTube, que senão o YouTube exclui, mas a maioria das redes sociais dele foram desativadas, né? O YouTube principalmente, então os vídeos que eu tinha salvo ali sumiram, mas aqui com o último vídeo dele, ele fez um resumo de tudo que ele estava passando, do que ele tinha descoberto, do que ele estava tentando fazer as pessoas acordarem. Então, é justamente a gente ouvir, né, aquilo que ele tentou nos dizer em vida. Então, Ausch, ele falou do que ele lutou, das dúvidas, sobre os questionamentos em relação à organização, os questionamentos também em relação a si mesmo. Ele questionava muito sobre ele mesmo, questionava o padrão da vida que ele havia seguido até aquele momento. A gente percebia, teve um vídeo só que eu comecei a assistir ele estava esgotado, mas talvez fosse muito mais do que um simples cansaço, sabe? Ele tinha colocado grande parte da vida dele, toda a vida dele, na organização, para servir a organização. Ele dedicou tempo, dedicou energia, dedicou a família dele, serviços, responsabilidade. E chegou no momento que ele percebeu que muitas das coisas que ele tinha se dedicado ali talvez não tivessem produzindo aquilo que ele acreditava que iria acontecer, que teria aqueles resultados. Então, ele descobriu que tudo aquilo que ele viveu não era verdade. E esse tipo de descoberta pode ser devastador pra gente. Pode ser não, é devastador pra gente. Porque não estamos falando somente de mudar de religião, né? Ou deixar uma religião. Estamos falando aqui de descobrir que aquilo que utilizamos para construir a nossa identidade durante anos, durante toda a nossa vida, talvez não seja aquilo que a gente acreditava que fosse. Talvez fosse uma mentira. E então surge a pergunta: o que que você faz? O que que a gente faz quando descobre isso? Quando começamos a perceber que a organização é formada por homens. Quando começamos a questionar se ela é realmente dirigida pelo Espírito Santo. Quando você percebe algo que talvez ninguém ao seu redor percebe. Quando você descobre isso por conta própria, você continua ou você vai fingir?
Você vai esconder aquilo que descobriu para preservar sua família? Para preservar o seu casamento? Para preservar suas amizades? Para não perder a sua comunidade? Ou você vai decidir viver de acordo com aquilo que realmente acredita e aceitar todas as consequências? Porque essas consequências podem ser extremamente pesadas. Eu realmente não queria produzir um conteúdo expondo as testemunhas de Jeová. Eu nunca imaginei estar fazendo isso aqui. Mas não só eu, como todos os dissidentes de todos os países, nós fazemos isso aqui porque, para algumas pessoas, falar sobre essas experiências é uma forma de tentar processar aquilo que vivemos. Mas isso não significa que seja fácil. Cada pessoa precisa encontrar a sua própria maneira de lidar com essa experiência. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês guardem. Quando você estiver passando por esse processo, coloque a sua felicidade, a sua paz mental em primeiro lugar. Não tenha pressa. Não tome decisões apenas porque alguém está dizendo que você precisa tomar essas decisões. Dê a si mesmo o tempo para você pensar, para você pesquisar, para entender, para descobrir o que realmente você acredita. Talvez você precisa se afastar um pouco, talvez precisa estudar mais, talvez precisa conversar com pessoas de confiança, talvez precisa fazer uma pausa na tua vida e em tudo, ou outros precisam continuar frequentando as reuniões por algum tempo para entender mais coisas, outros também precisam parar de uma vez e deixar de assistir as reuniões, abandonar de uma vez aquela organização. Mas cada pessoa tem o seu próprio processo. Então, acima de tudo, cuide de você. E se você estiver chegando a um ponto em que o peso está se tornando insuportável, procura ajuda profissional. E aqui eu vou fazer uma dura crítica ao corpo governante, que doutrinou seus membros a não buscarem ajuda, a não ir a um psicólogo, não ir a um terapeuta, a não ir a um psiquiatra, porque isso vai te afastar da verdade. Eles não são verdadeiros servos de Jeová. Eles podem semear dúvida em você. E se você tá depressivo, tá com pensamentos de se desviver, isso é fraqueza espiritual, meu irmão. Você deixou com que o diabo entrasse na sua vida. Você não estava pregando o suficiente. Não assistia regularmente às reuniões. Não estava fazendo tudo o que podia. Isso é o que a organização alimenta. Isso é o que ela produz. E esse aqui é o resultado. Quem tem curso de bombeiro, de socorrista e essas áreas, sabem que uma pessoa, quando ela está ferida, ou quando a pessoa está doente, ela não responde por si. Ela não deve ser responsabilizada, ser culpada, e ela ir buscar ajuda, e ela ser cobrada para ela buscar ajuda. Não. Alguém precisa prestar toda a ajuda necessária para essa pessoa. Famílias, amigos. Só que aqui, no caso do Austin, a família, os amigos, a organização estavam ocupados demais evitando, afastando, ostracizando ele e não o ajudaram. Então o que eu peço é, não enfrentem isso sozinhos se vocês chegarem nesse ponto. A culpa não é de vocês. Você não tem nenhuma culpa. Ter dúvidas não significa que você precisa destruir a sua vida. Descobrir algo que é muito doloroso assim não significa que você precisa tomar uma decisão de forma imediata. Você tem o direito de respirar. Você tem o direito de parar. Você tem o direito de procurar ajuda. Você tem todo o direito de cuidar da sua própria mente e da sua própria vida. Porque no final, talvez essa seja uma das maiores coisas que precisamos saber. Nós somos seres humanos antes de sermos membros de qualquer organização religiosa nesse mundo. E nenhuma instituição deveria ser mais importante do que a vida de uma pessoa. Austin não está mais aqui para contar o restante da própria história. Mas talvez ainda possamos ouvir aquilo que ele tentou dizer enquanto estava aqui. E talvez a melhor maneira de honrar a memória dele seja olhar para essa história dele com humanidade. E que todos aqueles que estão passando por uma crise semelhante entendam uma coisa: você não precisa enfrentar isso sozinho. Procura ajuda, conversa com alguém, busque apoio profissional, busque um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Dê a si mesmo o tempo que você precisa.
A sua vida vale muito mais do que qualquer organização religiosa, do que qualquer cargo espiritual, do que qualquer privilégio, qualquer crença ou qualquer julgamento. Austin, onde quer que você esteja, eu espero que você esteja em paz. E espero que de alguma forma, de alguma maneira, você esteja finalmente livre. Descanse em paz, meu irmão. Nós continuaremos aqui por você. É por isso que estamos aqui. E isso, gente, é um convite para a reflexão de vocês. Isso é um convite, principalmente, para que todos que estejam assistindo esse vídeo acordem. Anyways, y'all, I'm off work today. I drove into work, turned around, came back home. My wife, she needed a break. She took a break, so she left yesterday. I got some curl activator in my hair. Look at that. Crap's looking very nappy. But anyways, check on the people you love, y'all. Mental health is very important. Yeah. So I'm just making this video because, what is this? Oh, my bad. I'm confused. I got stuff all over the place in this house. I'm making this video because this will be the last video I ever make. Feel like I've lost everything in my life. I was born and raised in the cult, raised as a Jehovah's Witness. I put my all into it. I love helping people, you know, especially the older ones. I loved helping them. Ouch, that was my elbow. And I got me a Slim Jim right here on the. There we go. So I just love helping people, man. But you know, I love helping people, but I hate being lied to. And all my life, it just came outside. All my life, I've been lied to. Doctrines, things that I was taught to believe, paradise, 607 BCE, 144,000. The list goes on. Everything was a lie. Everything was a lie. The people that I put my trust in, they're not inspired, they're not infallible. Was helping people make relations. Just a lot of people, I feel like all of that's gone. It's gone down the drain. But who loves me? I know me. Everybody does what they think is justified, what they think is real love. I'm out here pacing in the driveway right now. About to tell y'all what's about to happen. Don't have my funeral at a Kingdom Hall. I don't love the governing body. I don't love Jehovah's Witnesses. I don't love the false prophecy. Excuse me. 1914. The end's gonna come. That's a false prophecy. It didn't happen. Wipe it from the website. Tell the members, don't look at apostate information. Wipe it. If they see it, tell them it's fake. It's false. It's a lie. We never did that. 25, same deal. We never did that. 1975, that never happened. We never did that. CSA, oh man, we have policies in place to report. You got kids out there getting abused. Not even just kids, women, men, anybody. 2 witnesses. If you don't have 2 witnesses, we really got to just take it with a grain of salt. And, you know, 9 times out of 10, we just can't take your word for it. We're not going to report it. If we do report it, we still don't want to make the organization look bad. We have to protect our assets.
Anyways, I hope a lot of y'all wake up. Old family, old friends, what I'm about to do, I hope it's enough for you is to actually wake up and see the truth for what it is. They call it the truth about the truth. I slim stuck in my teeth. Look at the bite model, the ITE model. Watch Crusaders on YouTube. Watch people's experiences on YouTube. You can't tell me that millions of these people's experiences are lies and fake. Look into doctrine. Actually research it. Don't look at what you're told to look at and what you're not told to look at. Actually research it. Make sure. Come to the conclusion yourself. There's a scripture that talks about false prophets. Look into that. Look into what you actually have access to on the Watchtower online library. Do research on the governing body and the members of the governing body. Do research on Charles Taze Russell and Rutherford. And you tell me if you really think that's the truth. Freemason, somebody who grew up as a Presbyterian, didn't agree with their belief, so he twisted it and started his own thing. Into the CSA stuff. Parents, they don't talk to me. My friends, I'm 29 years old. I lived a good life. This video, if uploaded, it might get taken down. But this is my last video. This is my last video. Hopefully, it can be impactful. But if not, what I'm about to do, it's gonna keep happening. So it is 9:55 a.m. right now, July 30th, 2026, 9:55 in the morning. Usually I'd be at work right now, grinding, doing maintenance, working on elevators, driving around. I am material, talking to my coworkers, talking to supervisors, going crazy, getting ready for lunch. We usually eat lunch at 11 a.m. It's a thing of the past, y'all. It's a thing of the past. Anyways, I'm signing out. Like I said, I wrote a note. Call my wife if you want to see it, if she didn't rip it up. I got me some rum. I got about almost 2 liters. 1.75 liters. 1.75 liters. Just bought me a AR-15, my 12 gauge Remington 870 that I've had for 10 years. She's gonna do the trick. So I just join one, be raising one, so you leave one. I love y'all. I really want to see what I feel like. Yeah, obviously. I look at shells, marriage, children, and like right in circles. It's like a girl I do it here. I guess I'm not even matters now. I love you right here. Each other. It's not like you do it. My wife, she's the dog. The dog. I say dog, just like my dog. Got my boy right here. What's up, boy? Each other. They really live a good life, man. Like, you are my family, my business here. A human or an animal.
So I'm about to do all y'all a favor, man. Signing out. We'll see y'all boys on the other side.